Bem-vindos ao podcast Ele Vem, um podcast feito com certeza com muito carinho para as pessoas. E esse é o nosso primeiro episódio e nós vamos nos apresentar para você. E desde já eu te peço para que você curta, compartilhe e realmente possa fazer parte desse projeto de Deus para que a gente anuncie a palavra nas famílias, nos corações que Ele levar. Vou apresentar a você, eu sou a Dani Chinora, a mãe dessa família abençoada. Quem são vocês, meus amados? Eu sou o Rosivaldo, muitos me chamam de Rô, e eu sou o pai desses lindos garotos aqui. E esposo da Dani. Olha só. Somos casados há 28 anos. Foi o teste, né? Foi o teste. Estamos sabendo. E aí, quem são vocês, meus amores? Você é o mais velho. Eu sou o André, 1,80 de altura. Tô brincando. Gente, eu sou o André, filho mais velho da Dani e do Vô. E é isso, né, gente? Eu amo Jesus. Amém. E é isso. E eu sou o mais novo. Sou o Felipe. Olha só. Solteiro. Mas é isso aí. Essa é a introdução. Ok. Tá feito. Queridos, nós estamos aqui nesse episódio para a gente realmente falar sobre esse Jesus que vem até nós e que tem tido misericórdia da nossa casa e de papos que a gente tem assim na mesa de casa, né? E eu queria fazer uma pergunta para todos nós aqui, né? Quando a gente pensa na palavra família, né? O que vem no nosso coração? Eu vou começar falando meu, né? Para mim, família, quando eu penso na nossa família, eu tenho certeza, a graça de Deus tem nos alcançado. É isso que vem no meu coração. O que vem no seu, meu amor? Família, meio clichê dizer, mas é a base, né, para todos nós. E eu, de maneira bem específica, eu diria que a minha vida seria completamente diferente e para pior se eu não tivesse a minha família. Sou grato muito ao Senhor por ter uma família. É o plano, né? Vou cortar, mas é isso que vem na minha mente, no coração. É o plano do Senhor. Deus é a única parte da criação que Deus falou e viu Deus que isso era muito bom. Então é o plano do Senhor. E é louco como isso reflete, né? A gente estava conversando um tempo atrás, né? Eu lembro que eu cheguei para vocês e falei assim: mãe, eu quero muito casar, porque eu sei que você e o pai, vocês têm um entendimento da trindade que eu não tenho. Porque vocês experimentam ser uma só carne de um jeito que eu não sei como é que é. E é muito lindo isso, né? Porque é o que o pai falou, é a base, é o plano de Deus e é a graça derramada. É Deus se revelando de uma maneira especial, né, e diferente às pessoas. Isso é muito forte, é tremendo. Essa é a grande verdade, né? E experimentar essa dinâmica e o casamento ser o que Deus fala, né? Jesus fala assim, ó, o mais próximo que tem no relacionamento entre Cristo e a igreja é o casamento. Isso é muito forte, Então é a base para entender. Se você tem um casamento firmado nas palavras do Senhor, nos direcionamentos do Senhor, nas promessas do Senhor, você tem um entendimento mais íntimo, né, com toda essa dinâmica de comunidade, de família da fé. É muito bonito, muito bonito. E ser filho, né, de uma família de um casal que se preocupou, né, em criar, isso é animal. Fala aí. Você fala bonito, né? Obrigado. Não. Para você. Pra mim, a família, né? O casamento, a família é uma das grandes avenidas da graça de Deus na nossa vida. E, assim, sem querer ser muito apocalíptico aqui, mas para mim a família é uma das grandes armas que a gente tem contra Satanás, que Deus nos deu de presente. É um meio que a gente vai se tornar uma só carne, criar filhinhos para a glória de Deus, e esses filhinhos a gente vai ensiná-los no caminho do Senhor, eles vão crescer e eles vão formar outras famílias que vão criar filhinhos para a glória de Deus e que vão formar igrejas e vão servir no corpo de Cristo. Então, para mim, é a grande avenida da graça de Deus aqui na Terra.
Por isso que talvez o mundo tente tanto destruir a estrutura familiar e mudar certos conceitos que são tão essenciais para a gente, né? No meio cristão. Então, graças a Deus, somos muito gratos a Deus por ver vocês tendo necessidade no caminho do Senhor e da gente viver um ambiente familiar que faz todo sentido, de acordo com o modelo bíblico. Né? Isso é muito bom. Eu quero ver Não sei dúvida. Eu tinha a gente conversando aqui, eu gosto sempre de... Queria até perguntar para você, né, pra gente... Você sempre foi um marido que me pastoreou muito, né, que foi... Ixi, eu vou chorar já no primeiro episódio, gente. Eita, neném! Que me pastoreou muito, né, às vezes as pessoas me vêm falando, me vêm pregando à frente, mas eu tenho convicção de tudo que o meu coração foi conhecendo de Jesus. Ixi! Essa é a nossa família, gente. É assim que funciona. Foi muito do seu pastoreio, né? Mas como é que foi para você, né, que não teve uma família cristã, que não... Assim, eu gosto muito de falar, você não precisa ter recebido dos seus pais para você entregar Jesus para a próxima geração. Como é que foi para você se casar e cuidar da gente, né? Como você cuida? Eu penso que a gente depende 100% da graça de Deus, né? Tem uma frase muito bonita que eu carrego, que é: toda eficiência sem a suficiência de Deus é mera deficiência. Então nós precisamos ter a ideia de que nós, por nós mesmos, a gente não consegue. Então a gente consegue pela graça de Deus. E Deus colocou no meu coração, desde o início, que eu poderia criar, fazer uma nova história, né? Através da graça de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus, sendo norteado pela Bíblia, obedecendo a palavra, nós poderíamos construir uma família diante de Deus. Então a gente entende que a gente pode decidir repetir as histórias e a gente também pode decidir fazer novas coisas, criar uma história nova diante de Deus, diante da palavra de Deus. E com toda humildade, entendendo que dependemos da graça de Deus em qualquer situação, toda situação. Precisamos de Jesus. Jesus é o centro. Precisa ser o centro da nossa vida e da nossa família. E você lembra, amor, momentos da nossa história que isso, Deus provou seu coração? Nós tivemos várias experiências, né? Eu lembro de muitas experiências. E eu acho que em outras ocasiões a gente pode contar especificamente essas experiências, né? Inclusive eu queria lembrar que é importante a gente explicar para o pessoal o propósito do podcast, né? Como que ele surgiu, a ideia desse podcast, né? Mas eu me lembro em que nas situações difíceis que a gente viveu, a gente teve a quem recorrer. A gente teve o Senhor para recorrer. A gente teve Deus para a gente olhar para o Senhor e falar: Senhor, nos ajuda, nos socorre, nos dá o norte, nos dá um caminho, porque muitas vezes a gente se sente na dúvida. O que fazer diante dessa situação, né, específica? E a gente então precisa buscar de Deus a orientação e ter perseverança e esperança e paciência, porque a orientação de Deus vem no tempo dele e na hora dele. Entender que nada é na força do nosso braço. A gente faz a parte que Deus manda a gente fazer, obedecer, mas tem as situações que Deus
que a parte de Deus a gente tem que esperar, porque não é no nosso braço, é no braço dele, na força dele. E assim que você foi conduzindo a nossa casa. Amém. Amém. Vocês, meninos, como é que tem sido para vocês essa vida com Deus dentro de casa, né? Como é que vocês enxergam Jesus aprendendo dentro de casa, como é que pôr Jesus no centro? Né? Eu acho que uma coisa que eu sempre penso e que é lindo isso, é como Deus, né, na palavra dele, ele decide nunca. Coutinho me fala muito isso, assim, e ele falou algumas vezes, isso me marcou muito, e é muito verdade, sobre como Deus faz questão de mostrar a falha dos heróis da Bíblia. Né? Então a gente tem os heróis da fé de Hebreus, mas assim, você vai ver as histórias, as falhas desses heróis estão escancaradas. E eu acho que aí está o segredo. Eu acho que a gente nunca, vocês, pelo menos, talvez na primeira infância, né, mas desde que eu comecei a observar vocês, eu nunca vi vocês tentando esconder, depois de mais velhos. Né? Eu sei que tinham lutas que vocês não compartilhavam, devido à idade, né, devido à sabedoria nisso. Mas depois que a gente cresceu, vocês se tornaram cada vez mais humanos. E é uma coisa que eu até falo pro meu pai, já falei, não sei se você lembra disso. Mas um dia, quando eu cresci, assim, meu pai chegou pra mim e falou assim, filho, não sou mais seu super-herói, né? Eu falei assim, pai, claro que não, você continua sendo meu super-herói. Só que eu sei que o meu herói não é a prova de bala. Eu sei que o meu herói não é assim. E isso é muito bonito, né? Porque a figura do pai invencível, da mãe invencível, agora ela é uma figura que é mais parecido com Cristo. Né? Porque Cristo esteve aqui, e apesar de poder ter vindo como alguém que não sentiria chicotada, né? Que não seria machucado pela lança, ou teria as mãos perfuradas no prego na cruz, ele decide vir dessa forma. Eu acho que há uma beleza e há uma sabedoria em se comunicar dessa forma com seus filhos, né? Depois que eles crescem. E isso é o caráter de Cristo. É o caráter de Cristo. Claro que vocês não são como Cristo, vocês são pecadores, e nós que moramos juntos, a gente vê essas falhas de todo mundo se vê, né? Muito. Todo mundo se vê. Mais. Mas é bonito isso, né? Porque não esconder, né? Pedir perdão e vir, é o caráter de Cristo, né? Então essa tem sido, acho que um grande aprendizado, né? Eu acho que uma tentação do homem, eu penso assim, né? Eu falo, Deus, já me prepara para ser o sacerdote do meu lar. Eu acho que a tentação do homem, do sacerdote, é criar essa casca para sua esposa. Não, eu sou o sacerdote, eu sou o líder, o provedor. Inclusive, até quero já dar o gancho para te perguntar isso para você. De ser o provedor, de ser isso, ser aquilo. Não, eu tenho que ser o porto seguro. E aí acaba que você não caminha junto. Acaba que você, no final, você fecha o coração para ser edificado pela sua esposa, né? Esse é um movimento de muitos casais que a gente vê por aí. E aí o lar fica deficiente. E eu queria saber para você, pai, como é que foi isso? Se você teve alguma dificuldade, porque conhecendo a sua história, conhecendo de onde você vem, eu imagino que o seu coração tenha ido para esse lado. De você, não, eu preciso ser o porto seguro da minha esposa e não alguém que ela vai ter medo. E se houve uma confusão na hora de entender esse papel, de fato. Como é que foi esse processo de entender? Porque eu entendo e tenho essa certeza de que você hoje é um sacerdote do lar muito melhor do que você era 25 anos atrás. Né? Então, como é que foi esse processo para você? Como é que Deus fez aí? Foi um processo no começo doloroso, porque realmente no começo a gente não tem lá muita sabedoria e a gente confunde os papéis e a gente acaba achando que ser o provedor, ser o porto seguro da casa entre aspas, é ser quase Deus. Né? E o grande pecado começa aí, porque a gente desvia o nosso coração de onde deveria estar. Então a gente abre brecha para o inimigo também nos tentar. Né? Eu sou provedor, então preciso dar tudo para os meus filhos. Meus filhos nem pedem, mas eu quero dar. Né?
e nós viemos a ter algumas dificuldades financeiras também no começo, né? Por conta disso, a gente não entendeu o papel direito, porque o provedor também precisa dizer não na hora certa, ele precisa entender que tudo está debaixo do senhorio de Deus, né? A nossa alegria, a nossa paz, a nossa segurança está no Senhor e não em toda a provisão financeira, né? Então, essas coisas se confundem até que Deus, na sua plena misericórdia e graça, foi me dando essa compreensão de que a gente precisaria fechar essa brecha, né? Fechar a brecha no sentido de aprender a viver com o que tem, com o que Deus dá, organizar a vida, não só nessa área financeira, mas em outras áreas, saber dizer sim, saber dizer não, né? E para que a gente entender que a provisão, em primeiro lugar, vem de Deus. Deus apenas usa a nossa vida, nós somos instrumento de Deus, no caso meu e da sua mãe, que os dois em casa trabalham, né? Então Deus prove, Ele supre as nossas necessidades usando o nosso trabalho, mas nós somos apenas um instrumento. Nós não somos aquela força plena e total que vai suprir tudo. Na verdade, a gente só é um instrumento de Deus. Então, quando houve essa compreensão, Deus nos ensinou muito e a gente cresceu muito com isso. De entender que a soberania é do Senhor. E lembrando que nós só somos apenas mordomos de tudo aquilo que Deus dá. Não só financeiramente falando, mas os dons todos que Ele nos dá, os talentos, tudo que Ele nos dá, nós somos mordomos. Nós estamos aqui para usarmos para a glória dEle, para abençoar outras pessoas, né? E sermos instrumentos na mão do Senhor. Que show. Sou eu, né, agora, para falar. Não, eu acho muito legal eu fazer mesmo essa comparação de que a tentação, talvez, dos pais é, de fato, de assumir o lugar do Senhor na vida dos filhos, na vida, na rotina do lar, né? E quando você desiste de fazer esse papel de Deus, vem a paz. Então, eu lembro de cenas na infância que, durante esse processo de aprendizado, né, onde a gente passou alguns perrengues, e não só financeiro, mas perrengues do dia a dia, enfim, familiares e tal, né, de toda sorte de perrengues. Sim. E aí... Todas as bênçãos vindo em forma de perrengue. Exato. É bom entender isso, né? Exato. Que a gente não entende. E foi muito legal ver a evolução nossa como família, mas o crédito é mais óbvio dos pais, então é muito legal ver a evolução dos pais em como tratar esses problemas. Porque hoje, né, igual eu falou, vocês são administradores do lar, o pai sacerdote, você é auxiliadora, muito mais eficientes do que eram há 25 anos atrás. Então hoje, quando surge um problema, um movimento dentro de casa, é de muita paz. Pode cair uma bomba nuclear no quintal. É impressionante como o Senhor tem nos dado paz para resolver as coisas, né? E o Espírito Santo tem guiado o nosso coração, da gente entender plenamente que o Senhor que dá o sustento e Ele vai fazer o papel de Deus, eu vou fazer o papel do irmão mais velho, do irmão mais novo, ser de mãe, o pai de pai. E acabou. E isso traz muita tranquilidade para o nosso coração. Muito na paz. Porque a gente sabe que o Senhor vai cuidar. Quem vai fazer é o Senhor. E outra coisa que eu acho muito legal nesse desenvolvimento familiar é que o Fê tocou nesse assunto também, da gente ver as falhas um dos outros e tem dia que a gente não suporta olhar para a cara um do outro. Tá todo mundo cansado, trabalhou 12 horas por dia. Exato. E tá todo mundo querendo tomar um banho, tomar um leite com Nescau e dormir. Cada um tomar um leitinho, né? Isso, exatamente. E isso acontece, tá, gente? É normal. Somos uma família normal. Exato. Né? Em toda a família acontece. Só que é muito bonito esse caminho de virtude onde o Senhor vai levando a família para a maturidade da fé. Porque uma das piores mentiras que eu já ouvi nas igrejas, quando eu era mais novo, e infelizmente escuto até hoje, que é o seguinte: você tem que perdoar todas as pessoas, mas você não precisa ter contato. E isso é um negócio do capeta. Porque
como é a dinâmica do perdão de Cristo sobre a nossa vida, né? Cristo nos perdoa e não só nos perdoa, mas nos chama para sentar na mesa com Ele de novo. E dentro do ambiente familiar, a gente tem que treinar isso todo dia. Então, todo dia eu perdoo o Felipe, porque dá trabalho. Todo dia o Felipe me perdoa e vocês nos perdoam nas nossas imaturidades. Porque é impossível eu ter a mesma maturidade que vocês. Então, tem coisas que vocês olham para mim e tenho certeza que vocês pensam, nossa, que moleque. Que otário. É tonto. E vocês têm que perdoar. E vocês não só perdoam, mas vocês nos chamam para sentar na mesa de novo. E essa dinâmica de uma família madura, que o Senhor tem, com a graça dele, nos permitido experimentar mais, né? E cada vez Deus vai melhorar isso daí. Estamos no processo. Estamos no processo. Mas é uma bênção, porque isso sai fora do ambiente familiar também. Então, a minha postura no trabalho, a minha postura dentro do ministério é de perdoar e de sentar na mesa junto, de novo. É igual Cristo faz comigo todos os dias. Exato. Então, É um lava-pés, né? É um lava-pés. Gente, a estrutura familiar é fantástica. É um lava-pés. É um lava-pés. E pra você, mãe, agora eu vou devolver a pergunta. Eita. Que o pai é legal. Eu acho que seria muito legal a gente fazer um episódio também separado do pai, um episódio separado seu. Tá bom. E aí eu, Felipe, enfim, a gente pode interrogá-los. Tá bom. Mas também você teve uma história de vida totalmente disfuncional familiar na infância, né? E talvez vocês são, é muito divertido isso, né? Top 10 piores histórias familiares. Tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado, né? Vocês são os improváveis. Então, para você, como é que foi esse ambiente de, ok, Deus, agora eu preciso construir a minha família, como é que eu faço? Eu não tenho referência nenhuma dentro de casa vida com o Senhor, vida né? com Deus. Eu recebi outras coisas. É óbvio que o vô e a avó cuidaram. Foram uma bênção, mas claro. É diferente você edificar a sua casa do zero sem a referência na infância, por exemplo, que eu e o Fê tivemos, né? Como é que é ser a primeira geração que casou alcançada? Que pergunta, hein, filho? Eu treinei. Para mim, assim, eu compartilho muito o que seu pai falou, né? Quando o Senhor me alcançou na adolescência, eu frequentei casas de cristãos. E eu realmente achava surreal o que eu via na casa de cristãos, quando eles me chamavam para depois da escola dominical, ir na casa deles, e os meus pais deixavam, e eu via um pai orando antes da refeição. Eu achava aquilo, eu falava, gente, como assim, gente? Esse povo. E a forma que eles conversavam, né? Como eles viviam ali, né? Mas eu não tinha entendimento bíblico, né? Do que era o caráter de Jesus, como era. Eu cria em Jesus, mas eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. E quando eu fui para a palavra de Deus e fui entender o propósito de Deus para a mulher, por exemplo, né? O que é ser edificadora, isso dá um outro episódio, porque eu não entendia submissão. A princípio eu falava, o que é isso, submissão? Esse negócio de submissão. Então eu fui uma mulher que tive que passar por esse processo. Vocês me conhecem, eu sou uma mulher ativa, uma mulher que gosta de estar envolvida com várias coisas. E eu tinha um entendimento errado disso, de sujeição. Tinha um entendimento errado do que seria ser edificador do lar. E eu entendi que seria um privilégio eu conhecer o Senhor e aquilo que o Senhor se revelou a mim, eu ia contar para vocês. Né? Assim, quando eu entendi que esse era o meu grande trabalho, eu falei, Deus, eu quero derramar sobre a minha família, sobre a vida do meu marido, sobre a vida dos meus filhos, o que o Senhor derramou em mim. Né? O que o Senhor não derramou ainda, eu não tenho como derramar sobre eles. Né? Então eu sempre tive muita sede de conversar com pessoas que tinham vida com Deus maior do que eu tinha. Então, vocês acho que viram isso, né, ao longo das nossas histórias, quem sentava às nossas mesas, com quem a gente conversava. Então eu sempre procurei sentar com mulheres e com pessoas que já entendiam mais de Deus do que eu, que conheciam mais de Deus do que eu. Então, na criação de vocês, quando
minha cabeça pirava, assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou... O que eu faço, né? Será que isso está certo? Eu sempre procurei mulheres mais velhas e que me conheciam, né? E poderiam me orientar biblicamente aquilo que eu tinha que corrigir ali a rota. Então, assim como seu pai, eu sempre fui levado, o Espírito foi me levando a essa dependência completa dele. Porque são caminhos que eu tive que tomar, né? Como mãe. A gente na infância dos filhos, eu não conhecia tanto a dependência de Deus, né? Que eu era completamente dependente, eu não tinha essa maturidade, como o pai também não tinha. Então Deus foi nos levando a ter experiências para que eu realmente entendesse que tudo dependeu dele. Né? Que não era a minha palavra, não era a minha estratégia como mãe que ia trazer uma casa estruturada sobre o Senhor, jamais. Ou nem o meu conhecimento bíblico, né? Porque eu posso conhecer a Bíblia, mas se não for pelo Espírito de Deus, aquilo é morto. Então Deus foi me levando a entender o que realmente seria edificar e essa dependência, essa completa confiança de que é Ele que vai fazendo, né? E que a nossa casa não é igual à casa de nenhuma pessoa, né? O que é a presença de Deus dentro da casa. A casa que busca o Senhor, Ele realmente vem. Ele vem e Ele vai estruturando essa casa do jeitinho dele, mudando os nossos corações, né? Então, cada família tem a sua história, cada casal tem a sua história, mas eu e seu pai, a gente, desde o namoro, a gente conversava sobre sermos uma família consagrada ao Senhor, né? Quando nós decidimos ter filhos e a gente orou ao Senhor, ele até falou para mim, assim, a gente foi no médico, tudo, e aí a gente falou, não, acho que o Senhor tem movido o nosso coração para sermos pais, para recebermos as heranças dele. E a gente lembra, a gente estava no supermercado, de repente a gente começou a olhar para a fralda, né, amor? Começamos a olhar as empresas de fralda, nós falamos, nossa, acho que Deus está movendo nosso coração. Acho que a gente está pronto para receber, né? E a gente orou e Deus começou a realmente nos instruir ali. Nós tivemos uma conversa sobre isso, né? E eu acho que ali foi um marco importante, André, porque o pai olhou para mim e falou, olha, nós vamos consagrar os nossos filhos ao Senhor. Você tem certeza que nós vamos fazer isso? Porque a gente não pode fazer isso da boca para fora. Porque uma vez consagrados, o Senhor vai fazer o que Ele quiser e morrer por Cristo. Seu pai falou isso para mim. Eu lembro, nós estávamos na edícula dentro do quarto. Se o Senhor tiver isso para eles, e eu falei, não, é esse o nosso desejo. Que o plano de Deus se cumpra sobre a vida dos nossos coisa que é legal, que é muito real, né, essa consagração. Você vai concordar comigo. Eu não estou falando nem da gente, assim, né? É real também, eu vejo que de fato é doido falar isso, sendo o filho que foi consagrado, é legal. Mas há de fato preocupações diferentes, né, na criação de vocês. Há preocupações diferentes das outras casas, né? E às vezes até de crentes que não tiveram esse posicionamento, né? Eu lembro quando eu fui para o campo, né, que vocês com o coração apertado, mas vai lá, né? Vai cumprir. Nossa, eu acho que foi você que falou para a mãe, né? Nosso filho é do Senhor, Deus vai cuidar. Então, vai embora. A mãe chora mais, né? Chora mais, mas é real isso tudo, né? É uma coisa que a gente sempre comenta, né? Como a nossa casa é diferente, né? Tem uma presença, Deus, é claro, assim, né? É doido isso. Mas a gente entra em casa e é diferente. De Deus, né? É diferente. Tá quente. Se a gente está com muito calor na rua, a gente entra e vem um refrigério, dá um refrigério. Se está muito frio na rua, a gente entra e dá um refrigério também, porque dá um quentinho. É muito doido isso. E é real. Né? E eu acho legal isso, que eu lembro de criança, antes da gente pintar a casa, das marcas de óleo que o pastor André. E
É um símbolo, né? Mas é consagração. E eu imagino, deve ter sido muito legal os anos passando e você olhar, você passa na parede e você olha, né, a marca tipo assim, não, essa casa é consagrada do Senhor. Essa casa é do Senhor. E é real, assim. A nossa casa sempre foi um lugar de refrigério. Isso é muito doido, assim. É a presença do Senhor, né? E é uma coisa que eu penso assim, né? O Senhor, ano passado, me deu o privilégio de ser padrinho de 3 amigos. Amo vocês. Amo vocês. Mas Deus me deu esse privilégio, né? E eu tenho o privilégio de, quando eu oro por esses meus amigos, eu falo assim, Deus, que eles construam uma casa como a que os meus pais construíram. Porque, de fato, assim, quando... É real, é casa consagrada. E eu já estive em outras casas que tiveram posicionamentos iguais, né, de consagrar, e é diferente. E não é uma questão de classe social, não é uma questão de se a pessoa tem uma casona ou se ela tem, ou se ela mora numa favela, né? Se a casa é consagrada, a presença exato, a presença do Senhor traz o refrigério e transforma aquela casa, né? Deixa aquilo num lar. Eu creio, de fato, que o Senhor faz morada ali nessa casa. Eu creio que a casa do crente, ela é como uma... Mas é como... Eu tenho a sensação que é como se fosse uma base do Espírito Santo, assim, né? Parece que a casa consagrada, ela tem uma presença diferente ali. E eu atribuo muito a essa realidade do casamento, né? Do lar firmado no Senhor. Porque Deus viu que aquilo é muito bom. Então Deus se agrada de estar ali. Então eu acho isso muito lindo, é um negócio tremendo. E o desejo, né, a meta agora é nós construir os nossos lares acima. Essa é a meta. Derramar. Amém, Senhor. Traga as nossas amadas noras. Mas, gente, me veio uma cena aqui agora na minha cabeça que eu queria fazer uma pergunta para vocês. Pode fazer. Existem 2 versículos que eu, desde pequenininho, eu entrego para vocês. Que vocês iam lá descendo a escada de casa e falavam, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. E aí outro versículo falava, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso. E vocês pequenininhos não aguentava mais repetir. Era toda vez. Mas eu repetia esses 2 versículos, porque no meu coração eu falava, Senhor, que o Senhor fale com eles, né? E a prioridade é o Senhor. Que o temor do Senhor, né? É o princípio da sabedoria. E hoje vocês já estão aí, estão entrando na vida adulta, né? Como que foi isso para vocês, né? Porque às vezes quando a gente é mãe nova, a gente fica com várias dúvidas. Nossa, será que eu estou falando muito? Será que eu não... Mas o que o Espírito Santo hoje... O que vocês têm aprendido desses 2 versículos? Não, né? mas esse foi inculcado, né? Esse eu acho legal. Que ensina o caminho, a criança no caminho que deve andar. Depois de velha, ela não vai se desviar. E eu acho que essa inculcar tem um papel fundamental nisso. Porque aquilo fica dentro. Fica dentro. Acho que não teve um dia que você esqueceu. Não tem um dia que esquece. Assim. Não dá, né? Porque o negócio fica ali. Fica ali. Você pode bambear, né? Você pode ter suas crises, você pode ter seus problemas ali, né? Mas aquilo fica. É doido como fica. E isso é princípio, né? É princípio. Então, eu dou graças a Deus, né? Às vezes na situação do trabalho, no ministério, né? Às vezes Deus traz uma situação, né, que você fica assim, Deus, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar desse adolescente que está falando comigo essas coisas aqui? Mas é o mais, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, tipo assim, o mais é o resto. É o resto. Então, isso traz descanso, traz paz. Né? Porque se eu tenho me entregado, então... pode vir o que for, né? Pode ser a situação que for, pode vir o problema que for, eu posso estar como já aconteceu, eu posso estar no acampamento, cuidando de criança, e a criança só, porque o meu tio passa a mão em mim. Aí você fica assim, Deus, o que eu faço? Como é que eu vou lidar? Como é que eu mando essa criança de volta agora? Como é que eu deixo sair embora desse acampamento? Né? E Deus guia, né? Da maneira soberana dele, Deus dá sabedoria, né?
Deus dá calma, Deus cuida, né? E é entregar. Né? A entrega é o que o André falou no começo, né? A entrega, ela dá paz. A entrega da paz, esse entregar entender, né, as funções, que Deus é Deus, que a mãe é mãe, o pai é pai, o filho é filho, né, e o servo é servo, e isso dá paz, né, isso dá paz. E esse princípio ficou inculcado, então ficam. E você, filho? Eu acho que o importante é entender o que é inculcar, né? Inculcar não é ser insuportável, inculcar não é depositar as expectativas dos pais nos filhos, né? Lembro muitas vezes, para o pai acho que isso era mais fácil no começo, e é até engraçado as cenas, né? Mas o pai, ele sempre teve esse posicionamento, e depois você sempre teve também, de deixar a gente muitas vezes quebrar a cara, né? Porque os pais... e é muito legal quando vocês aconselham outros pais de dizer que Deus não tem netos, Deus tem filhos, e que os filhos vão viver a própria história deles com o Senhor. E que os pais, a missão deles é com amor inculcar, sem provocar os filhos. A ira dos filhos, como a palavra instrui, e deixá-los viver a história deles com Deus. E o Senhor vai cuidar, de algum jeito ou de outro. Então, para mim foi muito positivo isso, né? Quebrei muito a cara em várias áreas, né? A gente teve a oportunidade, o privilégio de quebrar a cara. De quebrar a cara, né? Isso foi importante pra gente, demais, né? Então eu vejo que às vezes dentro das famílias da igreja, as pessoas têm muita preocupação de ser perfeito, né? E de que os filhos não errem, e de que os pais também não errem também, que todo mundo seja, assim, o supra-sumo da santidade. Todo mundo já tem o corpo glorificado. Isso, todo mundo já está no céu, né? E que ninguém pode ver. Não, porque se meu filho ficar com aquela menininha lá, e todo mundo vai ver da igreja, não sei o que tem... Então eu preciso fazer a microgestão de todos os passos do meu filho para que ele não erre, porque eu sei que isso vai ser bom para ele e tal. Não, o papel do pai é inculcar com amor a palavra do Senhor, e a história do filho vai ser a história do filho com Deus. E a gente muitas vezes esquece que o filho tem as responsabilidades dele. Ele já atingiu a idade da razão. Então ele é tão pecador quanto eu adulto. Um adolescente de 12 anos. Ele é tão responsável quanto eu, né? E acho que esse movimento foi muito acertado dentro de casa, e deve trazer muita paz também para o coração nos momentos difíceis, onde você vê o seu filho fazendo coisa errada, né? E quebrando a cara com o Senhor, e, tipo, Deus, essa minha parte que o Senhor me entregou, eu cumpri com excelência. O que eu não cumpri, o Senhor me perdoa e me dá a oportunidade de corrigir. E agora, a vida dele com o Senhor. E a importância também, ele é uma criança que foi consagrada, concebida desde o começo para a tua honra, para a tua glória, e meu papel eu fiz, agora o Senhor vai fazer. E tá tudo bem. Então, para mim, isso foi muito, foi muito positivo. Eu concordo. Foi totalmente. Excelente. Eu acho que a gente já falou bastante da gente, hein? Vamos falar do Ele Vem agora? O que vocês acham? Vamos. Eu acho que é importante a gente contar para as pessoas, né? Como é que foi que nasceu esse projeto, né? Como é que Deus nos moveu. Você vai contar a história do anjo que vai trazer... Trouxe os escritos. Eu que começo? Então eu vou começar. Começou com você. Eu vou começar. Então, você que está aí junto com a gente até agora, eu queria contar, né, como é que foi. Vão ter outros episódios que a gente vai gravar, mas nós vivemos uma situação bem peculiar em casa, porque diante de tudo isso que a gente tem conversado, a gente foi entendendo que diante das lutas tem muita bênção. Isso também é uma outra compreensão que a gente foi tendo com Deus, né, amor? Que às vezes a gente tem uma visão, nossa, se a luta não é bênção. Não. A bênção de Deus está também sobre as lutas, né? Porque Ele também se revela. E numa das situações que o Senhor permitiu que a gente vivesse em família, eu estava orando muito e buscando em Deus. Eu falava, Deus, eu preciso ouvir Tua voz, eu preciso que o Senhor aquiete o meu coração na Tua palavra.
E o Senhor me levou ao texto de Ezequiel 37, e eu vou ler só esse trecho, e aí a gente vai falar sobre isso. Ezequiel 37 é um texto que é sobre o vale de ossos secos. E a Bíblia fala o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, e por teu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. O profeta foi levado a esse vale. Ele perguntou: filho do homem, Deus perguntou para o profeta, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim, o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. E aí, nesse texto, foi quando o Espírito Santo de Deus começou a me levar para a palavra do Senhor, né? Porque a Bíblia é muito clara, né? Que não é a minha palavra, né? Eu não vou profetizar a minha palavra, não é a minha palavra que vai trazer vida para minha família, nem para a vida dos meus filhos. E eu lembro que eu estava na mesa da nossa casa, eu li, e eu comecei a louvar o Senhor com uma letra de música que falava: ele vem e toda língua confessará. É uma música da Nívia Soares. E eu comecei a falar com Jesus, e Jesus falou para mim, nesse contexto: abra a boca e fala, que sou eu que venho. Não é pai e mãe que vem, não é filho, sou eu que busco o coração humano, e sou eu que busco famílias. Só eu estruturo famílias benditas na terra. E aí isso começou comigo. Lá em casa eu chego e falei: Deus, mas o que é isso, né? Como é que foi isso? Aí eu comecei a orar sobre isso e comecei a escrever o que Deus tinha dito para mim, né? O que Deus estava dirigindo. E eu lembro nesse contexto que veio a imagem, né, desse abra a boca e fala, e a cruz, né, vinha muito no meu coração. E aí eu fiz um desenho, né, ali, comecei a pesquisar tudo, e o desenho do Ele Vem, né, esse desenho aí que veio no meu coração, que realmente anuncie que Ele vem, né. Então o projeto Ele Vem, o propósito do Ele Vem, é realmente para anunciar que é Ele que vem sobre os nossos corações e sobre as nossas casas, né? E eu queria perguntar para vocês, depois eu fui sentar com vocês, né? Porque eu falei: Senhor, esse não é um projeto meu, né? Isso é um projeto do Senhor para nossa casa. Então, como é que foi aquele dia que eu lembro que a gente sentou na mesa, né? E eu contei para vocês o que Jesus foi falando ao coração de vocês ali, né? Como que Deus testificou que isso vinha dele. Pai, você vai contar a história do anjo que veio, desceu? A história do anjo. Pode começar a falar. Para mim... Então, mãe, para mim é muito tranquilo em casa essas coisas, né? Então, acho que o espírito de sujeição, submissão de cada um aqui está bem aguçado, eu acho, nesse sentido, depois de tudo que a gente passou, né? Então, quando você chegou e falou que era o direcionamento do Senhor, eu comprei a ideia, pulei na bala. É isso. Para mim foi muito em paz, tranquilo. Uma coisa que veio muito para mim, como você falou, é que uma das coisas que a gente tem que buscar é ter os ouvidos atentos. Porque é uma frase que vem no meu coração, acho que eu nunca compartilhei isso com você. Mas se a gente parar para escutar com atenção, a gente consegue ouvir os saltos do Senhor. Amém, Jesus. Eu acho que o Ele Vem, ele tem esse propósito, né? de não só anunciar, né? Mas também trazer o silêncio para que a gente escute. Amém. Porque a gente escute. Tem uma música do José Júnior, né? Yeshua, que ele fala: dos vales posso avistar as colinas, né? E ele narra, né?
a vinda ali de Jesus. E eu acho que é isso. Né? Se a gente tá no vale aqui. Não só, pode estar bem, né? Mas a terra é o vale, né? A terra é o único inferno que o crente vai conhecer e é o único céu que o ímpio vai conhecer. Mas se a gente acalmar o coração, descansar, entregar, a gente consegue ouvir ele. Né? E a vinda dele fica cada vez mais real. Eu até brinco às vezes, né, e falo que quanto mais tempo a gente passa com o Senhor, eu tenho a sensação às vezes que a fé ela vai se tornando cada vez menos fé, porque ela vai ficando real. Ela vai ficando real. Né? A gente fala não muita fé, mas tem certos momentos assim e experiências com Deus e de ver tão claramente o agir de Deus que às vezes eu tenho dificuldade, tipo assim, entendo, né? Mas de falar fé, porque parece real, né? Eu não estou acreditando na certeza de algo que eu não vejo, que eu vejo o agir dele, eu estou vendo, é claro que Deus está agindo. Como que é fé isso? É óbvio, ele está agindo. E claro que é fé, né? Entendam pela fé, Moisés. Isso, mas entendam a dinâmica, assim, né? Mas é legal isso, né? Porque conforme a fé vai aumentando, ela vai ficando real, tangível. Exato. E a audição vai ficando mais apurada, os olhos vão ficando mais apurados, né? O cheiro vai ficando mais apurado. Eu lembro do Jorge, né? Nosso professor de gramática. Sim. Ele faleceu e na semana que ele estava falecendo, ele foi pregar numa igreja, ele pregou sobre Apocalipse. E eu acho que ele falou pro Gabi Vilhena, eu acho. O Gabi encontrou ele e falou assim: olha, eu não sei vocês, mas eu estou sentindo o cheiro da Nova Jerusalém. Ai, que delícia. E ele morreu na semana seguinte. Mas é isso, né? Tá tão entregue que a única coisa que os meus sentidos anunciam a vida dele. E eu acho que esse é o objetivo máximo, né? O objetivo mora, assim, de todo ser que respire louve ao Senhor, né? E de todo ser anunciar, né? E clamar Maranata. Né? Eu lembrei de o Fê falando, vou contar rapidinho, eu lembrei de uma historinha que o Rafael Dragoni, amo você, cara. Isso que o Rafael Dragoni conta muito, que é a do prédio que tá pegando fogo, né? Então assim, tem um prédio pegando fogo e eu tô no último andar. E aí eu não consigo descer de elevador nem de escada e eu tenho que esperar o bombeiro chegar, alguém para me resgatar. Só que aí eu escuto uma voz lá embaixo me chamando, falando: pula, André, pula que tem uma lona aqui que vai te segurar e tal. Só que eu escuto a voz e eu lembro que quem está me chamando, essa voz aí, é do esquizofrênico que mora no andar de cima do meu apartamento. Esse cara é louco, ele vê vulto, ele vê tudo. Ele é louco. Eu pulo? Nunca eu vou pular. Eu arrisco, eu fico no prédio em chamas esperando o bombeiro. Eu não vou pular nunca, eu vou me espatifar no chão. Agora, se alguém me chama e fala: André, pula aqui que tem uma lona, e eu consigo no meio da fumaça, eu vejo o coletinho brilhando mais ou menos ali. Sim. Eu vejo uma lanterninha aqui no chapéu e eu sei que é o bombeiro que trabalha no prédio, eu pulo. Eu pulo sem ver o que tá lá embaixo, no meio da fumaça mesmo. E a vida com o Senhor é assim, né? É fé, mas assim, é quase que não é, porque a gente vê o agir do Senhor todos os dias. Porque eu conheço, é um relacionamento. Eu conheço, eu sei qual que é o tom de voz do bombeiro, eu sei qual que é o uniforme do bombeiro, eu sei que ele trabalha das 8 às 18. Eu sei que ele está ali, eu sei o comportamento dele. Então, quando a instrução vem do Senhor, se você já tem intimidade com o Pai e relacionamento com Ele, você conhece. Você sabe que a instrução está vindo dele. É meio que isso, né? Como foi para você, amor? Na minha experiência foi interessante, porque como eu trabalho com música, e música tem a ver com números, mas eu também sou gestor financeiro, né? A gente faz a gestão financeira das nossas finanças pessoais, da nossa empresa, e a primeira coisa que me veio na minha mente foi o cifrão, né? Foi, quem que vai pagar isso aí? Quem vai pagar vamos poder pagar, vamos poder investir, vai ter dinheiro para isso, né? E num primeiro momento eu fiquei apreensivo, mas eu coloquei diante de Deus.
Senhor, se é do teu propósito, isso vai acontecer de alguma maneira. O Senhor vai prover de algum jeito. E eu descansei nessa fé de que a provisão vem do Senhor, mesmo que a gente não enxergue, né? Se for dele, ele vai mostrar e ele vai abrir portas. Se não for, ele vai também mostrar e a gente vai recuar, né? Foi isso. E aí os milagres começaram a acontecer. Milagres. E eu acho muito legal falar dos 4 milagres. Exato. Aqui nessa sala. Eu queria nos contar sobre acompanhando. isso. Quando Deus trouxe para nós, né? E eu queria realmente honrar o nome do Senhor por isso, porque é também um aprendizado. O reino não é de ninguém, a não ser que é o reino de Deus, né? Eu acho que mais uma vez Deus me ensina. Ele é o único rei, ele é o único líder, e todos nós somos filhos, servos dele. Quando ele trouxe isso para nós, eu falei, Deus, mas como que nós vamos fazer, né? Como que nós vamos fazer? Como nós vamos filmar? Como é que nós vamos... Nós não sabemos fazer essas coisas, né? Como é que é? E aí eu falei, meu Deus, o que é? Eu comecei a orar, né? E eu lembro que quando eu comecei a orar, vieram rostinhos assim, no meu coração. Eu falei, Deus, mas o que eu vou falar para eles? Porque a gente tem... Não vamos ter uma estrutura financeira para montar um podcast. E o Senhor falou, ele tem aquele texto, né? Eu chamo os meus trabalhadores, né? Eu chamo os meus filhos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E eu lembro que eu estava na igreja, eu tive uma luta no banco, assim, porque eu via eles 4 na igreja, e eu falava, Deus, eu vou falar com eles, não vou falar com eles. E eu falei, Senhor, é o Senhor que vai falar. E eu lembro que eu chamei eles 4, e eu falei, gente, eu preciso compartilhar com vocês, né, um projeto que Deus colocou no meu coração. E eu lembro da cara do Limão, assim, ele ficou sério quando eu falei, Deus falou, e o Coutinho falou, não, Dani, vamos, o que é que Deus falou? E as meninas juntos ali, né? E aí eu falei, vocês oram, né? Mas foi bonito de ver, porque os dois, assim, os 4, né? Mas os homens da casa, que já estavam casados, na hora eles falaram, vocês podem contar com a gente está junto nesse projeto que é de Deus, né? Então eu louvo a Deus pela vida do Limão, amado Felipe e Larissa, e o amado Coutinho com a Vivi, porque são servos do Senhor, são filhos amados nossos, né? Que também são da nossa casa. E estarão gravando nesse com a gente. podcast. Entendeu? Exato. E eu achei bonito Deus chamá-los, porque são pessoas que conhecem a gente há muitos anos. Sim. Né? E que frequentam a nossa casa há muitos anos. E que viram muitas das crises. Que viveram todas as crises. Então, Não nos deixaram. Detalhe importante. Então, eu acho que isso é importante a gente falar, né? Que a obra de Deus é tão rica para quem resiste, né, a render-se a essa obra, porque quando a gente se sujeita, a gente vai conhecendo mais do caráter de Deus. A gente vai conhecendo mais das características de Deus, que Ele é o Rei sobre todas as nações, sobre tudo, e que é Ele que é o grande provedor de tudo, é Ele quem supre todas as necessidades, e a nossa parte é render-se a Ele, é a palavra dEle. Então, eu acho que a gente está vivendo aqui hoje algo que Ele projetou, né? Que Deus usou a vida deles e usou a vida do Mateus também, né? Com a mesa, o Mateus com a Nayara. Eu quero honrar a vida deles também, porque foram as pessoas que Deus foi colocando, e quando a gente vê isso, a gente só enxerga, é o teu povo. Tem mais uma pessoa. E juntando. Teve mais uma pessoa, a Bruninha. É verdade. A A Bruna que apareceu aqui apareceu veio pintar com nós. E a Bruna que nos ajudou a pintar tudo isso, que é, então essa obra é de Deus e a glória é de Deus. E a Lari que fez o projeto aqui. Fez milagre. A Larissa fez milagre. E glória a Deus. Então, como nós já estamos encerrando, a gente contou bastante. Queria que cada um de nós deixasse um convite para as pessoas, para nos assistirem. Comece por você, amor, convidando as pessoas, os homens, né? Nós vamos falar de assuntos concernentes à família e ao dia a dia da família diante de Deus. Então eu convido a todos os varões que venham assistir conosco. A gente sabe que a mulherada se interessa às vezes muito mais
pelos assuntos espirituais, mas os homens precisam também se interessar para poder aprender e crescer diante do Senhor. Não, eu acho que vai ser legal, porque vai ser uma dinâmica interessante, né? Não vão ser todos os episódios, vai estar nós 4 aqui. Vai ter episódio que vai ser só eu entrevistando, só o André, vai ser nós 2, vai ser misturado. Nós temos diversas lines aqui. Mas eu acho que vai ser legal, porque vai dar uma dinâmica diferente, né, pro episódio. Cada um tem sua característica, conforme o tempo vai passando, a gente vai desenvolver os nossos hábitos, né? Então acho que vai ser interessante, vai ser uma experiência interessante esse podcast. E a gente só vai falar de Jesus. Então, você não vai perder tempo, entendeu? Você está perdendo tempo aí No ouvindo TikTok, no Reels, entendeu? Você está aí no seu trabalho escutando o álbum novo da Taylor Swift, entendeu? Você coloca um podcast falando de Jesus aí, você faz a fila assim, ó, o Dizascope, ele vem, aí você vai colocando, aí você coloca aquele da galera, o Hub Podcast, os caras do Morada lá, entendeu? Você vai assim e vai falando de Jesus, entendeu? A gente vai falando de Jesus, então é isso aí. Você, André? Gente, vai ser divertido. Vai ser muito maneiro. Vai ser muito legal. E a gente tá falando de Jesus, né? Então o assunto é basicamente infinito, porque o nosso Deus é infinito. Então, o que é bom, tá? A pauta nunca vai faltar, graças a Deus. E a gente quer agradecer, né? Louvamos a Deus por esse tempo, e eu quero realmente convidar você, sua família. E às vezes você vai estar assistindo e fala, Dani, mas eu não tenho família, eu sou uma pessoa solteira. Você faz parte da família de Deus. Então, a família de Deus é uma família de amigos. Então, você curta, compartilha. E muito obrigada por estar aqui. Ao Senhor, toda a honra, toda a glória. E segue a gente. Segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram do Ele Vem. Vai aparecer na tela, Coach? Segue a gente aí, o Coutinho tá colocando aí em algum lugar. Tá colocando, segue a gente. Pra você acompanhar essa jornada e pra gente falar de Jesus. Amém. Amém. Ao Senhor toda a honra e glória. Amém. Boa Porque turma. Ele vem. Amém. Deus abençoe. Até mais. Tchau.